Hoje, segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Um impasse de ordem política vem travando quase que totalmente as atividades do COMITES, o Comitato degli Italiani all'Estero do Nordeste, que tem sede em Recife. O desentendimento começou a surgir logo após a última eleição, ocorrida em dezembro de 2021. E, até onde se sabe, não decorre da antiga rivalidade entre as duas chapas que concorreram à eleição. No final do ano passado, em uma assembleia, depois a então presidência, que havia sido eleita por unanimidade, o ex-tesoureiro renunciou, ficando 9 conselheiros de um lado e apenas 2 do outro. Mas aquela que seria a ex-presidente não entrega o cargo, nem os documentos, nem a sede para a nova diretoria constituída. E entrou na justiça brasileira, embora os comitês se subordinem a normas italianas, que, entretanto, não foram acionadas nem pelo consulado, nem pela embaixada, nem pelo Ministério das Relações Exteriores. Aliás, até aqui, essas informações foram solenemente ignoradas pelas autoridades italianas. Nessas 4 chiacchiere insieme de hoje, nós vamos abordar este espinhoso tema, que já se reflete sobre toda a comunidade italiana do país, naturalmente, com ênfase sobre aquela do Nordeste. Estão conosco integrantes da diretoria e conselheiros que se perfilaram com a maioria e que decidiram prestar os necessários esclarecimentos à comunidade que representam institucionalmente. Está Maria Carolina Lemos Russo, a presidente, e também o conselheiro Marco Boccadoro, a Gabriela Bonocore, o Fernando Chiappetta, Salvador Rafael Lorenzato e Luca Palmieri. Nós vamos começar pela ordem alfabética do sobrenome, perguntando ao Marco Boccadoro. Estabelecemos aí um tempo razoável de uns 3 minutos cada um para depois entrarmos num debate ou no complemento das informações. Gostaria que o Boccadoro assumisse então a palavra, explicando, obviamente, a forma como ele vê esse problema. Bom, primeiramente, obrigado, senhor Perón. Esse é um momento importante. É um momento importante para esclarecer aquilo que aconteceu em um ano extremamente sofrido para a gente. Eu tive tempo de refletir muito sobre tudo aquilo que aconteceu, mas como você já notou, ou como você falou, a coisa que mais me deixou preocupado e até triste é o completo descaso no confronto de uma eleição democrática a cui erano presenti 3 membri del CGIE, una console, un completo descaso, un disinteresse total di quello che io chiamo democrazia da parte da antiga presidente, che come você já falou, não aceitou o pleito, não aceitou a votação, mais que suportada, era uma votação suportada da 9 conselheiros, quindi non era nem um problema de chapa, era um problema mais profundo que na hora certa será esclarecido, um problema bem complexo. Mas esta visão de monocrática da parte de uma pessoa que também na frente de 9 conselheiros, 3 membros do TGE e uma cônsul, com uma votação mais que legítima, como estamos acostumados, seja na Itália, seja no Brasil, não permitiu acesso até hoje, porque eu não tive tempo de falar com a nossa presidenta Carolina, acesso nem aos dados, nem aos equipamentos, que, aliás, não são do comitê, são do governo italiano.
A coisa que mais me deixa triste e preocupado é por isso que a gente lutou com toda a força que a gente tinha até que um juiz conseguisse reverter isso, entendendo que uma votação democrática não pode ser superada simplesmente com um ato apresentado por um advogado. Isso seria o crollo daquilo que é o sistema judaico-cristão que existe há 2000 anos. Per cui a minha fala aqui, que poderia se estender muito mais, mas não acredito que não seja nem a hora, nem o momento para fazer isso, é exatamente baseada nisso. Quindi noi ne incontriamo di fronte a una persona che per alcune ragioni che saranno mai cedo vai state intendite, recusò una votazione democratica di consiglieri regolarmente eletti. Quindi io quero deixar bem claro que aqui não existe um problema partidário, não existe nenhum problema de chapa. Aqui existe um problema interno que não vamos enfrentar hoje, ma cui a pessoa que teria que, essendo a presidente, primeiramente dizer, tudo bem, se é isso que a maioria decide, eu volto como conselheira e vamos deixar uma nova diretoria a possibilidade de mostrar aquilo que sabe fazer, não permitiu isso. E para piorar a situação, colocou a nossa presidente em uma situação extremamente complexa, e tudo e conselheiro também. Nós conseguimos, graças à energia da senhora Carolina, revertir as coisas, mas isso penso que tem que ser bem claro. E de exemplo também a todos os comitês do Nordeste. O fato de ser presidente não é ser dono. O presidente é eleito. E tem que ter a maioria. Nós estamos no sistema proporcional. A Itália raciocina no sistema proporcional. Per cui, per enquanto, eu termino a minha fala aqui e agradeço novamente ao senhor Peron pelo tempo que me dedicou. Obrigado. Muito obrigado, Boccadoro. Passamos então a ouvir agora a Gabriela Bonocore. Boa noite, Peron. Grata por essa oportunidade. Falar à imprensa é sempre uma honra, muito grata. Eu gostaria de fazer um recorte na sua fala. Você falou sobre a comunidade que nós representamos. Eu gostaria de falar a ela. Nós estamos aqui para prestar esclarecimentos dentro daquilo que podemos, óbvio, né? Que nos cabe, em nome dessa comunidade que nós representamos. Dizer a essa comunidade, que você também tão bem representa e tão bem sempre traz à tona, que nós estamos trabalhando a duras penas, há bastante tempo, para que o Comitês Nordeste se mantenha em nome desses concidadãos que nos elegeram conselheiros, né? Nós buscamos e o fizemos legitimamente, como o Marco também muito bem colocou, nós o fizemos legitimamente, com a presença da cônsul, com a presença das representações, nós conseguimos fazer isso de forma legítima e ainda assim, a duras penas, nós estamos trabalhando. Nós não desistimos, e é esse recorte que eu quero que fique para a comunidade italiana. A despeito das circunstâncias que oportunamente serão esclarecidas, né? E que não nos cabem aqui e agora, mas nós, a despeito dessas circunstâncias, nos mantivemos trabalhando juntos. Realmente, nunca houve uma questão partidária. Nós trabalhamos juntos como bons italianos fazem. Nosso sangue foi honrado no que diz respeito a isso. Nós trabalhamos juntos, trabalhamos em uníssono, buscamos levar adiante essa eleição, né? Buscamos que as pessoas compreendessem, que o entorno compreendesse que essa eleição foi legítima, e acredito que o fizemos com sucesso até agora. Quero agradecer aos meus amigos conselheiros aqui, diante da imprensa, pelas lições que nós temos aprendido juntos, pela grandeza que nos reúne aqui, e de novo, em nome da comunidade italiana que nós representamos, que é maior que tudo isso, que qualquer questão de má compreensão, que qualquer questão que nós estamos aqui, nós perseveraremos aqui, em prol dessa comunidade, que é a ela que eu quero falar, que nós seguiremos, Peron, aqui.
com a cabeça erguida e o coração italiano, o buon cuore italiano, que não é só meu, tutti buon cuore italiano falando juntos, tá? Então, é isso, grata mais uma vez, grata a você por nos oferecer esse espaço, que é um espaço, para quem é da comunicação, a gente sabe a grandeza do espaço que a mídia oferece, para que nós possamos falar e esclarecer. É território sagrado para mim, que sou da comunicação como você. Então, grata a todos vocês e a todos que nos ouvirão também. Muito obrigado, Gabriela. Falamos agora com o Fernando Chiappetta, por favor. Então, boa noite, Peron. Boa noite aos demais conselheiros. É um prazer estar aqui com vocês. Acredito muito na comunicação, acredito no poder da comunicação da revista Insieme junto à nossa comunidade italiana no Brasil inteiro. E de antemão já endosso as palavras dos companheiros Marcos e Gabriela que me antecederam. Eles praticamente disseram exatamente o que eu poderia continuar contando, mas a questão é a democracia que está em jogo. São as leis italianas do Comites que nos regem. E nós, como muito bem lembrou a companheira Gabriela, fomos eleitos por uma comunidade que representa o Nordeste do Brasil. Eu em Pernambuco, eles em Ceará, São Luís de Maranhão, etc. Fomos eleitos por essa comunidade, representamos essa comunidade, e até aí caminhava tudo muito bem, independente de partidos ou de lados. Éramos um grupo liderados por uma presidente e demais conselheiros e tesoureiros, etc. Depois de um período, que não cabe aqui agora explicar o passo a passo desse período, 9 conselheiros, como já foi dito, questionou algumas atitudes da antiga presidente. E, para isso, usamos as leis vigentes do consulado, aliás, do Comites, perdão, e foi feita uma eleição para fazer uma mudança na presidência do Comites. Repetindo, com a presença da cônsul do Nordeste, sediada em Recife, e 3 conselheiros, e 3 representantes do TGE nacional. Essa eleição existiu, decidimos, isso foi colocado tudo em ata, a gente decidiu, a nossa ex-presidente tornaria a ser uma conselheira como os demais conselheiros, isso não seria nenhum problema, a pessoa foi eleita para ser conselheiro e se torna presidente. Deixa de ser presidente e torna a ser conselheiro. Isso pode acontecer com qualquer cômodo, em qualquer lugar do mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Esta ex-presidente se fechou dentro do círculo dela, pessoal, acompanhada de mais 2 conselheiros que acompanhavam, e até hoje já se passou quase praticamente um ano, acredito, onde não temos acesso às contas do Comites, não temos acesso aos computadores, não temos acesso a nada do Comites, do qual pertence ao governo italiano. Então, eu encerro aqui minhas palavras dizendo que nós continuamos juntos com a nova presidente eleita por nós, que se chama Carolina Russo, e continuamos aguardando procedimento do governo italiano, do consulado italiano de Recife, para que essa questão seja finalizada. É isso. Muito obrigado. Conselheiro Chiappetta. Por favor, agora nós vamos ouvir o Salvador Lorenzato, por favor. Olá, boa noite, Peron. Boa noite à comunidade italiana. Boa noite, os conselheiros. Os demais conselheiros, né, como Marco, Gabriela, Fernando, eles já esclareceram, né, boa parte do que a gente vem passando. E eu gostaria, assim, de só ressaltar, né, que a moção, né, que foi realizada, né, na reunião do Comites foi uma moção justa, né? Estavam presentes, a autoridade italiana estava ali para poder acompanhar o ocorrido, né? Então, nossa ex-presidente, né, essa atitude de não aceitar a moção,
como ela realmente ela não está as regras, né, da política italiana, da política parlamentarista, né, italiana, ela não está acompanhando. Ela está, acho que, no pensamento um pouco como no presidencialismo brasileiro, que não ocorre dessa forma, né? Todos nós ali somos cidadãos italianos, eleitos por cidadãos italianos conforme a legislação italiana. E a moção foi feita conforme a legislação italiana e que ela, infelizmente, não aceitou. Mesmo com a presença, né, da cônsul ali, dos conselheiros do TGE ali também na reunião, ela, infelizmente, não acatou, gerando para o Comites, né, um prejuízo, e para a comunidade italiana na nossa região, um prejuízo grande. Dificulta bastante o funcionamento do Comites, mesmo no caso do Comites, realizando diversas atividades sem ter um centavo em caixa. Mesmo assim, o Comites está à frente, está ativo, mas com muita dificuldade e com um certo prejuízo para toda a comunidade. Poderíamos estar fazendo muito mais. E que isso está nos limitando. Aguardamos, né, apoio do governo italiano, que ainda não chegou tão próximo da gente, né, para poder nos apoiar, que nós possamos reaver, né, o patrimônio do Comites, o patrimônio do governo italiano, e os documentos necessários, né, para que o Comites possa voltar, né, a agir corretamente. Assim, eu finalizo aqui a minha apresentação e agradeço a oportunidade de estarmos aqui esclarecendo isso para a comunidade italiana. Muito obrigado. Muito obrigado, Lorenzato. Ouviremos agora, então, o Palmieri. Luca Palmieri, por favor. Sim, Luca Palmieri. Obrigado pelo convite, pela presença, pela oportunidade. Eu queria, antes que tudo, esclarecer, como já foram faladas muitas coisas, todas as coisas justas e certas, eu queria sublinhar ainda uma vez essa questão política, ou seja, que não tem política aqui nos comités. Realmente eu faço parte da chapa que ganhou, era a chapa da ex-presidente, mas realmente a presença de um ou de outro dos conselheiros numa chapa ou na outra não foi uma presença, uma escolha política, foi uma escolha quase de casualidade. Por exemplo, conhecia mais a pessoa que representava na chapa, como, por exemplo, a Carolina, Salvador, Marco, Nando, que eram na chapa que era apresentada para o ex-presidente Daniel Tadone. Eu e outras pessoas tivemos a oportunidade de entrar nas eleições através da outra chapa. Inclusive, ter duas chapas é uma coisa, acho boa, porque realmente ter uma chapa só nas eleições não é o máximo da vida. Mas a nossa escolha foi uma escolha exclusivamente de acontecimento. Aconteceu que conhecemos as pessoas da outra chapa e entramos na outra chapa. Eu e a Gabriela Bonocor, que nós representamos o estado do Maranhão. Simplesmente nós quisemos, o agente consular daqui e nós mesmos, a gente queria ter uma representatividade no Comites. Então, tivemos essa oportunidade, mas aqui não tem política nem da minha parte, nem da parte dos outros. Né? Não tem esquerda ou direita, mas só a vontade de fazer o bem da comunidade italiana do Nordeste. Né? E também não existe, para mim, política em um Comites, porque realmente o que o Comites deve fazer deve servir e ajudar a comunidade italiana da sua parte, da sua região. Dito isso, né, não tem política, mas como eu, para a paralelidade na frente da chapa que eu representava, eu tive muitas oportunidades de falar com a ex-presidente e com a diretoria, porque manifestando minha insatisfação para
o comportamento deles. Eu falo comportamento deles, não vou entrar no assunto do balancete, do dinheiro, simplesmente eu muitas vezes reclamei com a presidente sobre a inação deles e também a falta, principalmente a falta de envolvimento de todos os conselheiros dos comitês. Eu pessoalmente manifestei essa minha insatisfação porque achava que o comitê deveria ser um ente mais democrático. Cada decisão devia ser comunicada para todos, coisa que não acontecia. Eu reclamei muitas vezes quando eu vi que não fui escuta, a gente não tive escuta, não tive da parte da presidente, a gente simplesmente pensou que a coisa melhor era mudar o rumo e mudar a presidência, sem nenhum coisa pessoal na frente da ex-presidente. Simplesmente a gente não estava satisfeita do comportamento, da ação da diretoria. Então, eu mesmo, como aqui estamos 6 pessoas, que somos 4 da chapa, da chapa, e 2 é a Gabriela da outra, mas também tem outros 2 que aqui não são presentes da outra chapa, e a maioria das 2 chapas, 9 pessoas, decidiram para a mudança de presidência. Esse aqui, eu quero sublinhar, não tem coisas pessoais no meio, não tem coisas políticas, simplesmente uma escolha porque a gente pensava que mudando as coisas pudessem melhorar. Pode ser, nem é uma coisa, acho, ofensiva para quem foi tirado da presidência. Simplesmente a maioria das pessoas achavam que era melhor mudar o rumo do Comitê do Nordeste dessa forma. Isso eu queria sublinhar ainda uma vez, porque acho que é muito importante que essa coisa seja bem clara para todos. Muito obrigado, Luca Palmieri. O conselheiro, nós vamos ouvir agora, então, acho que já encerramos aqui, vamos ouvir a presidente Carolina Russo, por favor. Já tivemos a oportunidade de entrevistá-la uma vez, até recentemente, mas era a opinião dela só. Hoje temos aqui um pequeno exército, Carolina. Você tem o apoio da maioria. O que isso representa para o Comitês aí? Quais são os prejuízos que a comunidade italiana está tendo ali? Eu acho que isso é importante fixar, né? Com essa encrenca toda, né? Boa noite, Peron. Mais uma vez, eu quero agradecer, né, essa oportunidade que a revista Insieme nos dá. Como a Gabriela bem pontuou, é uma honra sempre falar com a imprensa. E para a comunidade, eu acho que a gente sempre tem que focar em o que a gente quer para a nossa comunidade, né? Para quem nos elegeu. E é o que a gente vem tentando fazer a despeito de todas essas circunstâncias desagradáveis, mas que eu posso dizer que nessa crise, eu sou da ideia de que a gente cresce na crise, né? E eu acho que nós todos, né? Falo aí quem discordar, por favor, sinta-se à vontade, mas assim, eu imagino que nós todos crescemos muito diante disso, durante esse ano. Eu, como eu já coloquei para os meus colegas conselheiros, eu quando entrei no Comitês, eu não imaginava que eu ia estar na posição hoje de presidente. Eu sempre penso que o presidente é um porta-voz, sabe, Peron? Assim, eu estou tentando me colocar, né? Eu venho me colocando nessa posição de sempre ouvi-los, de perguntar o que é que eles acham, porque eu acho que quem está na frente deve ser um porta-voz da maioria. Assim, eu venho me colocando nessa posição. Realmente não foi fácil, de dezembro para cá, né? Foi desde 22 de dezembro de 2022, quando houve a moção, e eu fui colocada à frente como presidente. Temos aí Luca, o nosso vice-presidente, temos Salvador Lorenzato, nosso secretário, e hoje está faltando Maria Rosa Sinharoli, por motivos pessoais não pôde estar aqui, que é a nossa tesoureira.
essa nova diretoria vem realmente, assim, trabalhando com muita dificuldade, inclusive com despesas de fundos próprios, né, assim, até para a gente fazer uma reunião, se a gente quiser se reunir pessoalmente, a gente está tendo que, de repente, a gente já teve que colocar fundos próprios para poder ter um ambiente para poder a gente se reunir. Então, infelizmente, como eu já esclareci isso lá atrás, na outra entrevista que eu te dei, Perón, o passado de consenha não foi feito, né? Apesar da interferência do consulado, nesse sentido, houve uma interferência inicial da cônsul, né? Eu acho que isso é importante também ser dito. A gente também não pode negar que, de uma certa forma, a cônsul, doutora Nicoleta Fioroni, se colocou ali no início, pronta a realizar no consulado a passagem de consenha, mas não foi feito. O ministro Vinhal enviou uma carta determinando que a gente requeresse novamente, marcasse um encontro, fizesse para realizar a passagem de consenha, que não foi realizado. Posteriormente, a cônsul entrou em licença maternidade e aí a vice-cônsul assumiu, compareceu às nossas reuniões, enviou e-mails também ao Ministério, porque, ao que parece, elas não podem tomar atitude sem que haja uma autorização do Ministério. É isso que chega para a gente. Então, a gente fica um pouco, realmente, de mãos atadas, no sentido de a gente não pode resolver nada se o Ministério não tomar a frente. Então, a gente realmente está precisando dessa resposta, né, das autoridades, de forma... a gente está precisando de uma resposta da instituição, né, uma resposta das instituições. Agora, no que diz respeito às nossas atividades, como bem pontuou Salvador e os demais conselheiros, a gente vem fazendo naquilo que a gente pode, né, nos ambientes que a gente encontra abertura, né, através de articulação, né, agora mesmo podemos fazer uma homenagem aos italianos aqui em Pernambuco, o pessoal aí do Ceará, também junto ao cônsul lá, honorário que tem em Fortaleza, também faz as suas obras, né? Assim, procura fazer suas atividades. Gabriela e Luca lá em São Luís, sempre ali junto com a parceria com o Círculo. Então, assim, eu acho que mesmo sem mesmo sem um conforto de uma situação assim, mais assim favorável, a gente se uniu de uma forma a não deixar a peteca cair, digamos assim, né? A gente vem desenvolvendo na medida que a gente pode para não deixar a nossa comunidade sem essa resposta. No que tange às questões de esclarecimento com relação a passaporte, a cidadania, a gente criou um e-mail, para responder algumas pessoas que têm dúvida, que precisam ter acesso. Isso está sendo feito. Hoje mesmo eu respondi quase 10 e-mails de pessoas, quer dizer, as pessoas vêm atrás de informação. Através do Instagram, a gente criou lá um Instagram novo e a gente vem respondendo essas pessoas. A gente vem colocando informações dentro do nosso Instagram sobre programas de estudo na Itália para cidadãos, né, residentes aqui no Brasil, como deve fazer, instrução de como atualizar seus documentos, os direitos e deveres dos cidadãos. Então, assim, a gente vem procurando fazer as atividades que são esperadas do COMITES, ainda sem que haja um suporte. Eu não quero mais me estender, mas, assim, eu precisava dar esse retorno, aproveitar essa oportunidade para dar esse retorno para a nossa comunidade e dizer que eles não estão abandonados, né? Que eles não se sintam abandonados, porque nós estamos aqui, nós estamos em pé, né? E com relação à busca pela interferência do Ministério, a gente continua, né? Estamos esperando aí, a gente sabe que em setembro
é um mês de férias, né, na Itália, assim, é um mês que, aliás, agosto foi um mês de férias, e agora voltando em setembro, acredito que haja essa comunicação, mas assim, a gente está sempre atrás dessa informação, continuo em contato com o pessoal do consulado, com a cônsul, com a vice-cônsul que está regendo agora nesse momento, enquanto a cônsul está na licença maternidade. Com o TGE, recebemos apoio do TGE, é bom que se diga, né, que o pessoal do TGE se colocou à frente para também pedir pelo Comitê Nordeste. Faço aí um agradecimento a Walter Petrucella, a Daniel Tadoni, a Stefânia e a Silvia, Stefânia Couton e Silvia Chatti, que se colocaram, sim, à disposição, né? E ainda assim, requerendo ao TDA, essa resposta ainda não chegou, né? Então, assim, a gente precisa que venha essa resposta, né, do Ministério para que a gente possa continuar. A gente precisa desbloquear nossas ações, né? Assim, no sentido de como é que se diz? De ter um respaldo, né? De ter um respaldo das instituições. É isso que a gente quer. Ninguém aqui quis tomar o lugar de ninguém, não foi esse o objetivo. Friso novamente, como já falei lá atrás, em meados de janeiro ou fevereiro, não houve disputa política. Continua aí, como Luca, Gabriela, Marco, Salvador e Nando pontuaram, não há uma disputa de listas, porque desde o início, quando nos unimos no Comitês, acredito que esse grupo que está aqui não tinha essa mentalidade. Nós nos unimos para fazer funcionar. É isso que nós queremos. Nós queremos fazer o que é preciso, fazer o necessário. E é isso que a gente está fazendo. Então, eu agradeço a Gabriela, a Luca, a Marco, a Nando, a Salvador e a você, Perão, por nos ouvir. É isso. Muito obrigada. Agradeço aí a comunidade italiana do Nordeste e a comunidade italiana do Brasil. Tenho muita honra em carregar esse sangue. Metade brasileiro, metade italiano. Tenho muito orgulho, sim, e estamos em pé. Vamos continuar aqui. Obrigada. Muito obrigado, Carolina. Presidente Carolina Russo. Eu ia fazer algumas considerações aqui, mas levantou a mão aí, quer falar o Marco Boccadoro. Por favor, Marco. Só para ressaltar uma coisa. Eu quero seja claro, a todo o Nordeste, o Brasil, não foi uma decisão fácil. O grupo que está na sua frente é um grupo extremamente ponderado e prudente. Ninguém estava com a vontade de ser, como eu imagino, o primeiro comitê que esfiduçou na presidente. Foi conversado, tentamos de todas as formas possíveis que está no nosso alcance, de ter uma conversa, mas, como justamente a nossa conselheira Gabriela falou, isso não é um momento para aprofundar a situação. Eu quero seja claro que a decisão foi tomada porque não tinha outra opção. Só isso. Um dia, se será o caso, é o momento, a gente irá mais além. Mas, seja claro, não foi uma decisão fácil. Ninguém queria movimentar e ser o primeiro comitê no Brasil que expulsava na presidente. Isso é claro. Todas as pessoas que estão aqui conversaram muito, chegamos à exaustão. Só quando chegamos à exaustão, que a gente tomou uma decisão difícil, e na sua frente tem pessoas que sabem, que desejam e fomos até o final. Só isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Boccadoro. Nós vamos agora seguir aí, vamos dizer assim, com a palavra livre, entre aspas, né? Eu vou colocar algumas questões aqui. Por exemplo, o que bem claro, por exemplo, a autoridade consular. A gente sabe que em algumas áreas, alguns consulados, alguns episódios já conhecidos, houve uma intervenção, uma interferência, muitas vezes até indevida, segundo algumas opiniões,
da autoridade italiana sobre a liberdade que têm os comitês de agir. É um órgão representativo, é um tipo de um legislativo, já que os seus conselheiros são eleitos. E eu gostaria de entender um pouco melhor, creio que também a comunidade italiana teria essa dúvida. O que vocês fizeram nesse âmbito, né? Quando aconteceu eu vejo que vocês não querem ficar fustigando a ferida, exatamente a motivação, mas algum motivo, obviamente, que houve, e a maioria decidiu, e obviamente a maioria é maioria. Nós vivemos num regime democrático, não é isso? Então, a pergunta seria essa, quer dizer, queria entender melhor esse tipo de omissão, ou omissão de fato, né? Da autoridade consular, não só consular, da embaixada, dos órgãos maiores que, de repente, quando a coisa é inversa, usam o tacão pesado em cima dos comitês, a tal ponto de, muitas vezes, proibirem. Não pode falar sobre cidadania. Eu mesmo sou vítima, posso confessar isso aí, quantas vezes quero fazer uma cobertura, um tipo de cobertura, e não me deixam fazer. Quer dizer, quando a minha intenção é apenas esta que nós estamos fazendo agora, é tornar pública, inclusive, a dificuldade dos representantes de exercer sua função. Eu não sei, começaria por quem ali, se alguém se habilita a esclarecer um pouco melhor essa questão do relacionamento comitês, consulado, os passos que foram feitos e o que vocês obtiveram de resposta até agora? Quem é que poderia abordar essa questão, por favor? Se posso começar, eu, até hoje, depois desse segundo mandato do comitês, eu acredito, por algum motivo, que até hoje não foi esclarecido, que o governo italiano não está percebendo a importância de uma comunidade italiana fora do país. Ele está vendo a nossa comunidade como um custo ou um problema. Em várias reuniões eu fui bem claro, nós não somos nem um custo, nem um problema. Nós somos uma riqueza para o nosso país. Uma riqueza, seja porque as nossas empresas, as nossas connacionais, podem sempre apoiar-se. Aqui já está no território e conhece, como se fala aqui no Ceará, o caminho das pedras, seja a nível político. Mas eu não estou falando a nível político, eu não estou falando a nível político italiano. Cada um vote para quem quer votar. A nível europeu, sim. A nível europeu, e 6 milhões de votos que existem no mundo, não hoje, mas daqui a alguns anos, irão ter peso. E é muito estranho para mim não perceber o interesse ou o porquê deste desinteresse. A comunidade europeia é um órgão que mais cedo ou mais tarde será sobranacional. Quindi cada Estado voterá, etc, etc, etc. O peso deste voto será importante. Mas eu penso que o problema vai a monte, vai ao fato que acredito que quem está nos representando em Roma teria que sensibilizar o nosso parlamento sobre a importância de uma comunidade italiana no exterior. Eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando do mundo. Nós somos 700 mil no Brasil, 700 mil na Argentina, 800 mil na Alemanha, 200 mil na América, tem gente na Austrália, que não lembro o número. É um número impressionante que ama a Itália. Até hoje estamos ligados ao nosso país. Para mim é fácil, porque sou um imigrado de última geração, mas tenho família aqui em Fortaleza que são fortemente ligados. Eu acredito que uma visão um pouco mais a longo prazo de que governa o nosso país seria importante. E se essa visão a longo prazo tomasse corpo, automaticamente o interesse que irão ter nas comunidades italianas no exterior aumentaria. E, consequentemente, não nos encontraremos nessa dificuldade. Por cui, eu penso que o problema parte a monte.
e, consequentemente, chega depois na embaixada, no consulado, e que está na luta diária no meio do povo é o Comites, porque eu sei quello che i nostri connazionali pensano di verdade do nosso governo. Eu acredito che uno sforzo per rivertir esta immagine e per dar mais importância aos 6 milioni di voti che estão fora da Itália teria que ser feita da parte do nosso governo. Obrigado. Ok, Boccadoro. Eu complemento o seguinte: vocês estão com o patrimônio bloqueado, estão com as contas, ao que me consta, não sei se bloqueadas ou não, vocês não podem movimentar as contas oficiais, vocês estão sem os livros, o histórico, o imóvel, enfim, vocês estão trabalhando à margem daqui dos instrumentos que o próprio Comites deveria oferecer para vocês agirem, desenvolverem as atividades de vocês. Como é que vocês, até onde vocês suportariam essa situação, ou estão dispostos a levar, vocês disseram aqui que estão desenvolvendo um trabalho de esforço pessoal, porque já é um trabalho dativo por natureza, né? Já todo mundo, a representação é gratuita, quer dizer, trabalho dativo em favor da comunidade. Além disso, vocês estão sem esses instrumentos. É aí que eu me referia à omissão das autoridades, etc., porque, na verdade, a questão política interna do Comites é do Comites, isso não há dúvida, né? A política interna do Comites é do Comites, não é o consulado que tem que resolver. Mas essa questão burocrática, ela permanece, e isso me parece que põe em xeque a natureza dos próprios comites. O que eles são? São uma sociedade brasileira, são uma sociedade italiana, rege-se por leis italianas, mas há quem invoque nos tribunais, aí me parece que é o caso de vocês, a vontade de uma associação que não sei como é que é a situação de vocês exatamente. Me parece que isso também é um objeto a ser discutido, porque fica na penumbra. O que você é? Qual é a norma que te rege? A Itália, a italiana ou a brasileira? Né? Essa é uma outra questão que eu acho que tem que ser enfrentada aí, né? Ou ela é subjacente à velha, vamos dizer, ao confronto de vocês ali, né? Ela é abrangente. Né? Você, a Gabriela, por favor, entendeu minha colocação, Gabriela? Bonocore, você que... Então, Peron, eu estava aqui te ouvindo e aí você fala até onde vocês estão dispostos a ir nessas condições, né? Meu amigo e cara comunidade italiana, nós somos muito corajosos, viu? Nós honramos mesmo o sangue, como a Carol falou. Eu também tenho muito orgulho de ser parte dessa comunidade, de ter esse sangue misturado ao meu brasileiro, que também é bem forte. Nós somos descendentes, sabe, Peron, de pessoas que vieram de muito longe, como o Marco falou. Existe um amor aí que se mantém, né? Eu não sou de última geração, eu tenho a minha família, já meus avós, mas eu quero te falar uma coisa bem clara. Nós somos um povo que veio de muito longe para desistir. Então, eu acredito, pelo que nós já conversamos, que nós vamos seguir. E eu quero centrar a minha fala no que nós estamos fazendo para que você veja como nós estamos dispostos a seguir. Eventos com esforços próprios e advindos de articulações, de conexões, né, que o Amor à Itália nos trouxe. Eventos que nós buscamos, né, Carol, inspirações diversas para que fossem feitos, para que a comunidade italiana do Nordeste não sentisse o prejuízo logístico que nós estamos sentindo, né, não precisasse chegar até essa comunidade esse prejuízo logístico de espaços e materiais, enfim, para que a comunidade fosse nutrida das informações que o Comites precisa dar minimamente
para que nós pudéssemos seguir a despeito das circunstâncias. Então, acredito que, como Carol falou, nós estamos aqui, nós seguimos, acredito que o consulado e a embaixada e o ministério deram o que puderam até agora, nós somos gratos, eu acredito, e estamos aqui à espera de um pouco mais. Seguimos à espera de um pouco mais para honrar essa continuidade que nós todos somos, para que nós possamos, além de sermos continuidade no sangue, sermos também num trabalho mais incisivo por essa comunidade, mais, de fato, que possa ajudar mais a nossa comunidade, que nos elegeu legitimamente, né? Então, assim, acredito que quando você fala, eu estava ouvindo você falar e pensando aqui, vou pedir a palavra porque eu quero falar, enquanto nós estivermos com esse mandato aqui, nós vamos seguir adiante, porque de muito longe nós já viemos, né? Nós bem sabemos, e nós estamos aqui em nome de algo muito maior que nós, muito maior, né? E nós não podemos deixar esse legado se perder, né? As batalhas, tem um dito que eu estou esquecendo agora aqui também, que a gente fala na minha terra, que eu acho que é maré, como é? Quando a maré está leve, não faz bom marinheiro, né? Algo assim nesse sentido. Então, nós pegamos ventos que muito lembram os ventos que os que pegaram os navios lá da Itália para cá devem ter sofrido, e nós estamos metaforicamente aqui, hoje, aprendendo com esses ventos a guiar melhor o nosso barco, né? O barco que nos foi dado. Gabriela, eu fiz essa observação até quando? Porque, na verdade, eu tive uma conversa assim, superficial. Alguém me chegou a soprar que existiria até um ânimos por exemplo, de renúncia coletiva. Então, dentro do que você me coloca, não passa isso pela cabeça de vocês. Vocês querem cumprir o mandato de vocês e ponto final, né? Se o ministério ajudar, fica bem fácil. Tá... Mas a gente está aqui junto. A gente está aqui junto. Acredito que seja essa a mensagem mais importante, sabe, Peron? A nossa intenção, muito mais do que as circunstâncias, muito mais do que o que hoje nos movimenta, a intenção de seguir é grande. Ainda que com ventos bravios, a intenção de seguir é maior. Essa é a intenção. Tá. Eu acredito que ela pese mais do que uma renúncia, mas ela existe. Tá legal, muito obrigado, Gabriela. Levantou a mão, quer falar o conselheiro Luca Palmieri, por favor? Sim, não, porque sobre esse assunto, você perguntou se passou na cabeça de renunciar. Passou sim, passou muito na cabeça da gente, porque realmente a gente se sentiu abandonada. Claro que a vontade de ir na frente é muito grande. Porém, eu falei também muitas vezes também com a nossa presidente, às vezes a Gabriela falou muito bem das coisas que estamos fazendo, mas precisamos dos comitês para fazer tudo isso. A coisa que eu estou fazendo aqui para a comunidade italiana, já faço há muito tempo sem precisar dos comitês. Eu acho que o comitê deve ser uma coisa maior, deve ter uma ajuda maior da parte do consulado, da parte da embaixada, da parte do ministério. E aqui a gente se sentiu realmente quase abandonada, principalmente como até entrou a justiça. Então, quando entrou a justiça, ainda mais ao consulado, à embaixada, ao ministério recuaram até um pouco para dizer, vale a pena entrar numa coisa dessa para um comitê? Então, eu sinto isso. Eu me sinto que a embaixada, o consulado, o ministério acham os comitês uma coisa bem pouco importante, além das palavras, que eles vão palavras que sempre podem falar, mas na realidade esse é um testemunho para mim que realmente em nível institucional os comitês na realidade têm pouquíssima consideração. Então a gente sim vai na frente, a gente tem vontade de ir na frente, a gente irá na frente, mas realmente com muita dúvida sobre realmente a função que tem os comitês e também a relação entre os comitês e consulados, embaixadas e Ministério do Exterior. Às vezes parece quase que seja uma coisa que é um incomodo, né, os comitês para eles, mais que uma ajuda.
Grazie Palmieri. Quer falar o conselheiro Boccadoro, por favor? Approfitto só para aprofundar um pouco o tecnicismo de que você falou. É verdade, o Comitê é uma entidade italiana e a votação segue o conceito italiano de democracia. Mas para existir, ele precisa do CNPJ. Até para abrir uma conta corrente, para ter um escritório, algumas coisas. Quindi la base, o perlomeno come io identifiquei nesti mesi una soluzione a questo problema, è uno statuto social aprimorado che prevea esattamente questo tipo di situazione. O Comitê, se não estou errado, tem mais ou menos 20 anos, não é muito mais que isso, agora não lembro a data certa. E i primi mandati furono molto iniziatici, se você me permite esta frase. Quindi ninguém aprimorou porque não tivemos problemas. Esse é o primeiro problema que surge. O estatuto social, às vezes, é visto como um momento de alegria, mas, infelizmente, uma pessoa ponderada prevê também situações desse tipo. Agora, ninguém imaginou que uma pessoa que se diz italiana iria contra uma votação legítima. Mas iremos entender também porque isso aconteceu. Per cui un primeiro passo che nei prossimi comitês, io estou no mio ultimo mandato, perché você sabe che no segundo mandato depois não é mais permitido entrar na eleição, eu espero, e se possível ajuderò, a fazer em modo que os estatutos sociais de comitês sejam blindados exatamente per evitar che in futuro un presidente che non quer dar acesso às contas bancárias, que não quer dar acesso como é nosso sistema, a nossa attrezzatura, ao nosso escritório, possa simplesmente, entrando com uma causa legal, devido ao fato que o CNPJ é obrigatoriamente brasileiro, conseguir blocar 9 pessoas, mais um monte de italiani atrás, com um simples ato judicial. Que, graças a isso, vou dizer uma coisa, que eu tenho que dar uma salva de palmas à nossa presidente Carolina, porque ela carregou a costa dela, desculpa, este fardo, não foi fácil. Foi um grupo compacto, encontramos várias vezes, como a Gabriela, o Lucas já falaram, conseguimos também fazer várias ações à vantagem da nossa comunidade. Mas eu acredito que a discussão sobre o Estatuto Social dos comitês do Brasil tem que ser vista e aprimorada. Obrigado. Para evitar que esse hibridismo acabe encafuando a atividade, né? A Carolina levantou a mão, por favor, Carolina, pode falar. Só um ponto dessa questão que o Marco falou, para não ficar dúvida. É bom que se diga que existem duas coisas aí separadas, né? Nós somos regidos por lei italiana. Todas as nossas decisões, as nossas atas são escritas em italiano, as nossas reuniões são feitas preferencialmente na língua italiana, nós sofremos controle, digamos assim, quem controla as contas do Comitê é o consulado. Então, assim, a gente precisa comprovar as contas ao ministério, né, ao qual a gente está ligado, que é o Ministério Italiano. Então, assim, que isso fique muito claro, que a única necessidade dessa associação aqui no Brasil é que essa associação, ela funciona para o Comitê. Ela não se confunde com o Comitê. Então, assim, é isso que precisa ser bastante claro e que, graças a Deus, assim, a gente está conseguindo tornar isso claro, né, perante a sociedade aqui brasileira. Então, assim, é isso que as pessoas têm que entender. Eu entendo quando o Marco fala essa questão de estudar um estatuto melhor, é para que não haja esse choque, né, entre o ente público italiano, que a gente tem que se lembrar sempre que o Comitê, ele é um ente público
italiano. A gente não está lidando aqui com iniciativa privada. A gente é um ente público italiano presente no exterior. A gente está fora da pátria, né? Porque a pátria é a Itália. Aí, no caso, a gente está fora da pátria, mas a gente está representando uma comunidade que está fora de sua pátria, gente. A gente está representando os italianos que estão no exterior. Por isso que o Comites tem no mundo inteiro. E aí dizer, mas o governo italiano não vê a gente como importante. Aí fica aquela questão, né? Isso é bom para quem? Né? Isso é mal para quem? Né? Para quem é mal ver de forma diminuída os Comites? Para a gente é que não é. Porque, como o Luca falou, a gente, enquanto pessoas físicas, a gente continua trabalhando pela nossa comunidade. Eu nunca tinha feito parte do Comites. Eu sempre fazia voluntária. Eu ia lá e me metia a voluntária, seja na Casa de Itália, ou assim, tinha uma associação embrionária aqui há uns anos atrás, chamada ADITA, que em Salvador eu acho que era também, que era a Associação dos Jovens. E eu me metia nessas coisas, tudo voluntário. A gente fazia os encontros, a gente ia trabalhar no que fosse criado nos eventos. Então, assim, enquanto pessoas físicas, enquanto italianos no exterior, enquanto membros de associações que são feitas aqui ou acolá, nós continuamos trabalhando pela nossa comunidade. Porém, enquanto Comites, nós fazemos parte de um conselho, de um ente público. Não tem nada a ver com uma associação brasileira. É bom que isso fique claro, porque é isso que as pessoas estão se confundindo. E é isso que precisa ser esclarecido. Se existe a necessidade, pelo regimento do Código Civil Brasileiro, de que uma associação de pessoas precisa ter um estatuto, uma associação, que isso fique bastante claro, que essa associação serve ao Comites, e não que ela que ela se confunde com o Comites. Isso precisa ser claro. E esse precedente que a gente viveu aqui pode acontecer em qualquer outro Comites. É isso que precisa ser também ressaltado, que realmente essa confusão toda que aconteceu aqui, a gente não deseja para ninguém, porque não é fácil. São vários níveis de preocupação. A gente não deseja isso para nenhum, eu não desejo para nenhum Comites aqui, nem no resto do mundo. Mas que se acontece, é preciso que a gente encontre mecanismos, né, para deixar as coisas bastante claras. Se é preciso fazer um estatuto, como o Marco diz, blindado, é preciso que naquele estatuto conste esta associação serve, ela não se confunde, que tudo seja esclarecido, que apenas precisa de um CNPJ para poder alugar uma sala. Tudo isso tem que ser mais esclarecido para evitar esses confrontos, né? A gente não quer briga. E agora, voltando à questão, só para fechar, essa questão do Ministério, o que a gente busca é uma resposta firme, porque a gente realmente precisa desbloquear, né? A gente precisa desbloquear o trabalho. A gente não tem condições de manter um trabalho sem perspectiva de quando vem o financiamento, sem perspectiva de ter nossos utensílios, digamos assim, nossos instrumentos materiais de volta, de poder fazer, de pegar os documentos, de ver as necessidades, né, documentais e tudo mais, para poder colocar para frente. Então, o que a gente precisa agora é realmente uma resposta concreta para que a gente tenha isso de volta e que a gente possa desbloquear o nosso financiamento. Mas, assim, eu tenho muita esperança e fé. Eu acho que as duas já me acompanham. Graças a Deus, se não fosse esperança e fé, eu já teria realmente renunciado. E acho que os demais também, porque aqui a gente vai é de bolo, a gente vai de atacado. Se um renunciar, todo mundo vai renunciar.
Presidente, Se um ficar, todo mundo vai ficar. A gente está trabalhando aqui assim. A gente está trabalhando em lote. As suas Mas é isso. considerações, presidente, me induzem a fazer uma pequena pergunta, se me permite. Por favor. Você falou em financiamento. A gente sabe que os comitês, embora seja pequeno, mas é financiado as atividades do comitê são financiadas pelo governo italiano. Inclusive na área cultural agora, etc., na comunicação também, etc. Tal. Esse financiamento, no caso do Comitê do Recife, foi cortado ou está sendo ainda endereçado para a parte que resiste? Vocês têm acesso a isso? Não, está suspenso. Foi suspenso, foi tudo suspenso. Está tudo suspenso. Foi tudo suspenso. Tudo suspenso. Foi tudo suspenso. O balanço preventivo foi entregue, no caso, o ano passado. A gente conseguiu fazer o preventivo. Tivemos a aprovação do nosso preventivo, mas ele não foi liberado, né, por conta de tudo isso, porque o consultivo não pôde ser entregue, porque não teve a passagem, não teve condições de entregar o balanço. A gente não tem documentação nenhuma para poder realizar o balanço. Então, estamos aqui sem nada, só com boa vontade mesmo, né? E força de vontade e boa vontade, e tentando ver uma forma, estamos conversando, insistindo, frente ao consulado, frente ao Ministério, uma forma de desbloquear esse financiamento diante dessa situação, porque a gente não tem como apresentar um balanço, a gente não tem documento, não tem como apresentar. Então, assim, até quando? Aí você diz, até quando a gente vai resistir? Não sei, não tenho como dizer, mas assim, por enquanto, a gente vai fazendo. Eu não gostaria de deixar, eu não gostaria de finalizar essa gestão antes. Não é o nosso desejo, até porque a gente não sabe se, havendo uma renúncia coletiva, se vai haver uma nova eleição, como deve, né? Assim, dentro de 6 meses. A gente não sabe se o governo vai providenciar isso, e a gente, como a Gabriela falou no início dessa entrevista, a gente está aqui pela nossa comunidade. Então, assim, a gente também não pode abandonar todo mundo, as pessoas precisam de informação. Você sabe disso mais do que ninguém, né, Peron? Então, assim, as pessoas precisam de informação. É como eu estou dizendo, hoje foram 10 e-mails, assim, só respondendo dúvidas. E de prazo de passaporte, de prazo de cidadania, assim, perguntando informações. Então, assim, as pessoas precisam dessas informações, que às vezes não conseguem dentro dos sites, né? Porque hoje os consulados, como é que se diz? As informações são todas dadas no site, às vezes as pessoas não têm, olham o site, mas se confundem, não tem aquela informação. O FAST tem problema, o Prenol também tem problema, e aí as pessoas não sabem como lidar com esses sistemas, não tem habilidade, aí vem as dúvidas. Então, a gente está fazendo o que pode, né? Eu espero realmente que agora, até o final do ano, eu acredito que vão nos dar alguma resposta para sim ou para não, ou não sei como é que vai ser, e aí nós todos juntos, né? Eu acho que é isso que tem que ser dito. Nós todos juntos vamos poder refletir diante de uma resposta positiva ou diante de uma resposta negativa, o que é que a gente vai poder agir. Temos ainda aí 2024, 2025 e 2026 pela frente. Então, eu acho que, assim, não tem como a gente prever. Eu acho que eu sou também do tipo da pessoa que imagina e que acredita que as coisas mudam em 24 horas. Né? Às vezes você acha que não vai mudar nada e no dia seguinte você dorme e no outro dia tudo muda. E tudo acontece ou então nada acontece. Então, eu acho que juntos a gente vai poder decidir, diante de uma resposta positiva ou negativa, o que é que vai acontecer. É bom que se diga também que existe uma mudança de gestão. A cônsul está indo embora no final do ano, a doutora Nicoleta Fioroni, vai chegar um novo cônsul. A gente também não sabe se vão aguardar essa transição. Então, eu acho que vamos ser 6 meses aí agora, 4 meses, né? Outubro, novembro, dezembro, 3 meses. A gente já está em setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses aí que a gente vai ter, eu acredito, uma resposta até dezembro. Eu estou
como é que se diz, acreditando que até dezembro a gente recebe alguma resposta para sim ou para não, e aí a gente junto em assembleia, né, a gente vai decidir o que for melhor, né, para sim, para não sei, mas a vontade, como a Gabriela falou, a intenção é ir até o fim, é ir adiante. A nossa intenção, o nosso grupo está com essa intenção. Passou sim pela cabeça uma renúncia, né? Passou sim pelo grupo inteiro, assim, poxa, a gente está, como o Luca falou, nós estamos abandonados. E aí, pensando assim, dessa forma, sentindo, né, esse abandono, é óbvio que, assim, nós somos humanos. E nesse sentido, nós nos sentimos assim, poxa, o que é que a gente está fazendo aqui? Né? Eu acho que isso passou pela cabeça. E aí, mas como eu falei também, um cai, todo mundo cai. A gente está indo no conjunto. A ideia aqui é essa. Viu, Pedro? Obrigada. Deixar eu falar a noite toda, não pode. Ok. Tchau. Já expôs Obrigada. o pacto. O Chiappetta, eu ia passar a palavra exatamente perguntar para o Chiappetta e para o Lorenzato aí, mas o Chiappetta já pediu a palavra. Vai lá, Chiappetta, por favor. Então, é rapidinho, em cima dessa fala de Carol, de Carolina, de Gabriela e todos nós, é que nós não vamos desistir. Eu acho que a pergunta é: até quando você resiste? Resistiremos. A pergunta que eu faço a mim mesmo e eu faço à comunidade é o seguinte: o Ministério cuida dos 7 comities do Brasil, falando do território brasileiro. Então, a pessoa que cuida dos 7 comities do território brasileiro, ele deve entender o que está acontecendo com os 7 comities do território brasileiro. Se existe um comity que está passando por esse problema que nós estamos passando, eu creio, tenho fé e esperança que quem cuida desse 7 comities vai perceber a necessidade e o momento justo para fazer uma intervenção no momento justo. Porque se todos os comités estão acontecendo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, etc., e o Nordeste, que envolve os estados do Nordeste, está apático, está sumido, não na nossa parte, mas questões burocráticas de financiamento, de prestação de contas, etc., vai chegar o momento que alguém maior do que nós vai despertar de que precisa entender o que está acontecendo no Cômplice Nordeste. Essa é a minha esperança. Tá ok. Muito obrigado, Chiappetta. O Lorenzato, por favor. O que é que você diz sobre isso, Lorenzato? Os demais conselheiros, né, já esclareceram bastante tudo que está acontecendo, né, com o nosso Cômplice Nordeste, né, sobre a falta, né, do financiamento, né, para atividades de secretaria, né, do Cômplice e outras atividades que o Cômplice pode fazer, já foi esclarecido. Eu gostaria somente de lembrar um detalhe para a comunidade, que, por exemplo, nós somos eleitos, mas nós não podemos receber remuneração, nem direta nem indireta. Nós somos voluntários, né? Estamos trabalhando, nós estamos dedicando o nosso tempo para a comunidade italiana, para o fortalecimento, para o esclarecimento, para o apoio. Então, isso eu acho que é importante que fique claro, né, que a falta de financiamento não vai gerar remuneração para ninguém. Todos os conselheiros são voluntários, né? Não recebem nem direta nem indiretamente nenhum tipo de remuneração. O financiamento, eu falei, é financiamento de projetos, de atividades, Isso, de programas, né? Não, porque aí para ficar claro, né, para a comunidade, que todos nós somos voluntários, somos eleitos para trabalhar em prol da comunidade italiana. E aí, assim, agradecer a oportunidade, né, de nós esclarecermos o que está ocorrendo conosco, né, aqui no Nordeste, tanto para os demais comités do Brasil, como para a comunidade italiana. Muito obrigado. Lorenzato, obrigado. Eu acho que nós estamos aí com já 1 hora praticamente de gravação. Para finalizar, eu proporia aí
as considerações finais aí, começando, seguindo a ordem que nós tivemos inicial. Se vocês têm mais algum esclarecimento fora dessa proposta sobre, vamos dizer, o imbróglio aí do Recife, né? Podemos voltar a conversar outros momentos também, a INSEMI está sempre aberta, mas eu então chamaria o Marco Boccadoro, por favor, para fazer as suas considerações finais. Eu não quero ser redundante, mas a única consideração que eu consigo ver é que seja dada a devida importância às comunidades italianas fora do nosso país. Qualquer coisa para funcionar no mundo precisa de uma antena que transmite um sinal e uma antena que recebe o sinal. A Itália tem que despertar e perceber que tem milhões de antenas prontas a colaborar com o nosso país, a nossa empresa, com tudo aquilo que podemos fazer. É um desperdício verdadeiramente demoníaco não aproveitar de uma oportunidade como essa. Nós temos quase mais italianos fora do nosso país que dentro do nosso país. É uma peculiaridade só italiana. Agora, eu espero que tem, nesse momento, a mão no botão consiga perceber isso e que comece a trabalhar em função disso, né? Eu estou falando isso porque minhas filhas estão aqui, eu penso que todos nós temos esta forte vontade de manter os laços com o nosso país. Mas isso é mantido também se o nosso país abre este ponte e pode ser aproveitado por muitas coisas. Obrigado. Obrigado, Boccadoro. Seguindo a ordem, então, nós vamos ouvir a Gabriela de novo, a Gabriela Bonocore. Então, Peron, acredito que agora é a gratidão, né, que nós expressamos pelo espaço que você nos deu e reiterar à comunidade italiana que nós seguimos aqui, o Comites Nordeste segue vivo e assim seguiremos. Essa é a nossa vontade, é o nosso intuito, né? Seguirmos assim, trabalhando em prol dessa comunidade, extremamente gratos e imbuídos do propósito de fazê-la crescer cada vez mais e frutificar em seus descendentes. Então, grata pelo espaço, grata aos meus amigos, grata a Carol pela coragem, per il coraggio di andare, né, Carol? Grazie. Obrigado, Gabriela. Pela ordem, o Chiappetta, por favor, o conselheiro Chiappetta. Obrigado mais uma vez, o Peron, e a todos que nos escutaram nessa noite de hoje, aos conselheiros e à comunidade italiana no Brasil. Lembrando à comunidade italiana que o Comites Nordeste seguirá firme e forte e teremos sempre o maior prazer de apresentar ao resto da comunidade brasileira toda a italianidade que temos por aqui. Sejam todos bem-vindos ao Nordeste. Obrigado. Nordeste sempre é um apelo turístico, né? Vamos lá, o Lorenzato, por favor, conselheiro Lorenzato. Novamente, né, eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade, né, de esclarecermos os assuntos, né, que concernem ao Comites Nordeste e agradecer também à comunidade italiana, aos demais conselheiros, a nossa presidente Carolina, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Por último, aliás, o último é a presidente Carolina, né? Vamos ouvir agora, então, o Palmieri, né? Por favor. Allora, ainda obrigado, grazie per l'opportunità. Non so, io falo un poco melhor italiano que português, mas falo bem português também, só que eu e o Marco somos italianos 100%, eu me sinto, então também são 13 anos que moro nesse país maravilhoso, nessa linda cidade de São Luís. Complimenti per lo sforzo di parlare anche il portoghese, no?
Praticamente uma coisa que a gente se propôs, sempre se propôs no começo, se a gente deixa nós trabalhar, é de ser o comitê, realmente o comitê do Nordeste, não ser somente o comitê de Recife, como era também, pode ser até no passado. Recife é uma cidade maravilhosa, eu gosto muito quando vou lá, realmente, não é para ser de vocês, mas realmente é um propósito nosso de ser realmente um comitê que representa todas as principais cidades. Aqui tem Recife, justamente, que tem a maioria, tem o Ceará com Fortaleza, que tem 2 representantes, e vai ter mais, provavelmente. Nós 2, que eu e a Gabriela, que somos representamos São Luís e o Maranhão, que é pela primeira vez, eu acho, depois que os comitês são eleitos, tem o Maranhão tem representantes. A vontade seria também de envolver Salvador como cidade, que é uma cidade tão importante. Não sei se, infelizmente, as eleições não participaram muitos os italianos de Salvador, mas merecem o mesmo ser representados e não punidos por isso. E essa é a nossa intenção. Eu espero que seja possível. E ainda, para concluir, já todo mundo já disse, mas eu também quero agradecer muito a nossa presidente, porque realmente ela merece ser nossa presidente também. Ela sofreu coisas que não deveria ter sofrido, mas realmente é uma pessoa muito envolvida nas coisas dos italianos, né? Ela tem muita paixão, ela deveria ser realmente aplaudida e não entrar no que ela sofreu por causa absurdas, né? Então, realmente, eu quero finalizar com meus parabéns para ela, né? Força, Carolina. Palmieri, muito obrigado. Vamos ouvir, então, a nossa presidente, a Carolina Russo. Estou muito emocionada, viu, Luca? Muito obrigada. Eu queria só aproveitar para agradecer, viu, Perón? Finalmente conseguimos sentar aqui, né, e conceder essa entrevista. A revista Insieme é uma revista muito querida de todos nós, assim, a gente sempre entra no site, sempre lê no Instagram, sempre assiste as entrevistas. Eu acho que é uma presença fundamental na comunidade italiana aqui no Brasil. E aí eu quero agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para nos ouvir, agradecer aos conselheiros que aqui vieram, agradecer a parceria, o apoio de vocês, porque sem esse apoio, sem essa força, a gente não estaria ainda aqui resistindo e continuaremos resistindo. E vamos em frente, vamos juntos, como eu disse, vamos em lote, vamos juntos, em conjunto, e vamos em frente. E, mais uma vez, é só agradecer. Eu recebo, viu, Luca, os aplausos, mas eu acho que o aplauso é do grupo. Eu acho que nós estamos unidos, estamos aqui ainda porque estamos unidos. Então, vamos em frente. Perón, qualquer outro esclarecimento, a gente está aqui à disposição. Se quiserem uma nova conversa, de repente a gente sentar novamente e prestar mais outros esclarecimentos que forem necessários, que a comunidade se sentir, como é que se diz? Que se sentir necessidade de novos esclarecimentos, a gente está aqui à disposição da revista Insieme. E é isso. Muito, muito obrigada. Grazie. É isso. A revista Insieme é que agradece a boa vontade dos conselheiros aí infelizmente outros que tinham confirmado em última hora tiveram seus problemas, afinal de contas não é fácil conjugar horários de tanta gente em lugares tão dispares assim, né? Agradecer, essa entrevista na verdade foi gravada, só explicar para os nossos os que acompanham nossos canais, mas ela vai ser editada na íntegra, apenas as partes técnicas eventuais vão ser tiradas e vai para o YouTube, vai para o Facebook, vai para o Instagram, né? Agradeço a Maria Carolina, agradeço o Boccadoro, Bonocore, Lorenzato, Palmieri, Chiappetta, acho que lembrei de todos, né? E, obviamente, era para estar conosco o Catiti,
Gallini, La Provitera, Signaroldi e Taruffi, que não puderam comparecer. Mas ficaria o convite, assim que for necessário ou importante, outros esclarecimentos, a INSIEM está à disposição de você, gente. Essa é a nossa missão. Muito obrigado.